Olá pessoal, eu sou a Lívia. Eu sou a Yasmin. Eu sou o Pedro. E eu sou o professor Oron, né? Tô aqui hoje. Bom, hoje nós vamos fazer um podcast falando para vocês sobre os candidatos ao governo de São Paulo, focando nas propostas para a educação. Lembrando que este ano as eleições são para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. No nosso podcast a gente vai focar mais nas propostas sobre educação, mas lembrando também que todas as outras propostas são muito importantes. Pessoal, e também para quem tiver dúvida, a gente vai fazer na próxima semana, nos próximos dias para vocês, um podcast Incertos focado nos candidatos à presidência da República, também com as propostas de educação. Inclusive hoje a novidade, eu tô aqui com o pessoal gravando, geralmente eu fico atrás das câmeras, para justamente, de repente, tentar trazer uma visão um pouco mais profissional da coisa aqui da educação e tirar dúvidas se for necessário, beleza? Viu? Jornal Incertos especial nas eleições também, a gente não deixa passar nenhum assunto. Não esqueçam de seguir o Incertos e os Certos nas redes sociais e no YouTube. Todas as informações que a gente vai apresentar aqui foram retiradas do site do Tribunal Superior Eleitoral, mais conhecido como TSE. E aqui a gente vai trazer as propostas dos 10 candidatos aqui ao governo de São Paulo, por ordem alfabética, por uma questão de maior neutralidade e naturalidade das coisas mesmo. Não escolhemos nem por partido, nem por posição nas pesquisas, então vai ser por ordem alfabética. Bom, até a gravação desse programa, hoje dia 12 de setembro, são 6 candidaturas deferidas, 3 aguardando julgamento e apenas uma candidatura indeferida. Dentre todos os candidatos, nós temos apenas uma mulher e todos se autodeclaram como brancos. E para quem quiser anotando, vamos aos nomes. Bom, começando pelos 6 candidatos que tiveram ali a candidatura deferida, ou seja, aprovada, tá? São os candidatos Altino Júnior, do PSTU, Antônio Jorge, da Democracia Cristã, Elvis César, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Rodrigo Garcia, do PSDB e o Vinícius Poit, do Partido Novo. Bom, os 3 que aguardam julgamento são Carolina Vigliar, do UP, Gabriel Colombo, do PCB, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos. A candidatura indeferida é de Edson Silva, do PCO. Ele entrou com recurso e está recorrendo. Vamos lá, então. O que significa uma candidatura estar indeferida? Bom, o especialista em política, né, Fê, agora. Bom, a candidatura indeferida significa que teve algum problema nessa candidatura, provavelmente por alguma questão ou do partido ou do próprio candidato, e aí cabe recurso para eles tentarem entrar lá no tribunal para continuar com a sua candidatura por alguma questão talvez burocrática ou de legislação mesmo, teve algum impedimento para continuar oficialmente essa candidatura. Tá, entendi. Bom, ao primeiro candidato então, por ordem alfabética, o primeiro candidato é o Altino de Melo Prazeres. Ele é do PSTU. E ele vai aparecer na telinha aqui, hein? Bem bonito ele. Meu Deus. O número de voto dele é 16 e ele é do PSTU, que significa Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Ele se considera um candidato do povo, então ele acha que a massa popular tem que estar no poder, ele quer tirar os grandes do poder. Ele é metroviário e sindicalista. E as propostas dele não são muito detalhadas, mas ele quer contratar mais professores para distribuir melhor o número de alunos dentro da sala de aula. E uma coisa que eu achei diferente da proposta dele, diferente dos muitos, na verdade, é que ele não apoia o ensino médio integral, porque ele acha que o ensino médio integral acaba sendo também uma porta de saída para os alunos da escola, porque nesse tempo integral que eles estão na escola, eles acabam, entre aspas, perdendo o tempo que eles estariam usando para fazer algo, ou algum trabalho, ou algum meio de conseguir renda familiar para as famílias. E aí eu queria saber o que vocês acham. Ensino médio integral bom, ruim? Eu achei essa proposta boa, porque tem muitas pessoas, muitos alunos, né, que precisam do trabalho, assim, para ajudar nas famílias. Normalmente, quando a família precisa de ajuda financeira, os alunos normalmente trabalham, ou também para se autoajudar também, quando você quer comprar alguma coisa para você, né?
Então eu acho que às vezes com o ensino médio integral você acaba meio que perdendo um pouco de tempo nas horas que você precisa pra trabalhar e ganhar um salário, assim. Então eu achei que essa proposta é boa, mas também tem alunos, né, que também não trabalham, então não sei, é meio em cima do muro. Então, eu fico um pouco em cima do muro porque eu acho que, assim, para as pessoas que trabalham acaba sendo ruim, mas o ensino médio integral, eu acho que é uma porta de entrada também, porque os alunos que ficam na rua o dia todo ou que acabam não tendo esse foco na escola, acabam passando mais tempo dentro da escola, então pode ser melhor. O que você acha, Heron? Que é melhor ou pior? Eu acho que se a gente tivesse uma sociedade muito boa, seria ótimo ficar o dia todo na escola fazendo coisas que iam nos engrandecer, melhorar a nossa vida, nossa formação. Mas no contexto do Brasil é um pouco difícil, né? Porque tem gente que realmente precisa trabalhar. Então, não sei se de repente um meio termo seria um integral que as escolas oferecessem, mas fosse optativo, não sei. Ou optativo entre estar na escola ou fazer um jovem aprendiz, um trabalho, sei lá. Algo assim. E você, Pedro, que está indo para o ensino médio, vale contextualizar Pedro no 9º ano, primeiro, segundo, e eu muitos anos aí. Vai representar o terceiro ano, Heron? O terceiro idade. Eu concordo com tudo que vocês disseram, principalmente com o Heron, né? Que nem todos têm a condição de muitas pessoas na nossa escola de se manter numa escola particular, de não precisar muitas vezes trabalhar para sustentar a família. E que eu gostei da visão desse candidato, uma visão que eu acho que saiu do... Como pode-se dizer? Do padrão? Isso. Porque tem muitos candidatos, acho que até o Rodrigo Garcia, ele meio que está querendo expandir o horário, expandir as escolas com tempo integral, mas ele tem uma visão totalmente diferente, Altino. Eu acho isso muito legal. Eu acho interessante também porque nessa discussão, talvez ela fique um pouco rasa, porque a maioria das propostas dos candidatos estão muito pouco detalhadas. Sim. Esse é um exemplo. Então, assim, beleza, ia ser integral, nesse caso não, né? Não ia ser integral, mas o que ia ter no lugar? Como que ia ser? Como que não ia? A escola vai ser integral, mas o que vai ter esse integral? Vai ter exceção para quem precisa trabalhar, para quem quer trabalhar? Então, talvez falte esse detalhamento, e lógico que isso tudo também está ligado às outras propostas dos candidatos na área econômica, de segurança, cultura. Aqui a gente só está fazendo recorte da educação, lógico, mas, enfim. Acho que é isso, né? Altino? Uhum. O próximo candidato é o Antônio Jorge Filho. Ele é do partido DC, que é Democracia Cristã, e o número de votação é 27. Ele é advogado, ele tem grande atuação política em Taubaté. Quando a gente estava fazendo as pesquisas, a gente não achou nenhuma proposta ligada à educação no site dele, na proposta de governo. E teve uma fala que ele citou, que era priorizar a educação como vetor fundamental para o avanço social e a cidadania plena. E ele também disse que o acesso universal e real à educação. Mas ele também não falou sobre as propostas, não só sobre a educação, mas sobre as outras propostas também. Foram muito pouco detalhadas, mas sobre a educação realmente não teve nada, assim. Nada. A proposta dele não tem quase nada, né? Lembrando que a gente pegou, a gente tá brincando, mas é verdade. É verdade porque sai do nosso bolso, né, galera? Essas candidaturas, usando verba pública para fazer a campanha ou não, sim, mas os caras estão lá, que seja com poucos segundos na televisão, tá passando na nossa casa. Então isso é um ponto. E a gente pegou as propostas ali, os PDFs oficiais que estão lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, que a Yasmin falou no começo. Então, pode até ser que numa entrevista ou, sei lá, numa rede social, a pessoa tenha falado alguma coisa a mais, mas a gente pegou como filtro o que estava ali na proposta oficial mesmo. Heron, você acha que um candidato, se ele debate menos sobre um tema, é porque ele acha menos importante e isso tem influência na hora da contagem dos votos, na hora de votar? Eu acho que ele pode considerar menos importante ou pode ser um tema delicado para ele, né? No debate ou para, de repente, é um assunto que ele concorda, mas o público dele, os eleitores dele não muito, ou é um assunto que, de repente, ele pode não ter um histórico muito bom, e aí algum adversário vai pegar esse gancho e falar assim, você está falando isso, mas lá atrás, quando você teve oportunidade, então também acaba entrando nesse jogo político. Mas aqui, no caso, sei lá,
fica a impressão de que talvez essa candidatura seja mais por algum jogo do partido do que por propostas concretas aqui para o nosso estado. E né? eu acho que quando a gente estava olhando o PDF, realmente não tinha quase Não tem nenhuma nada. proposta. Quase nenhuma. Parece Então, até só- trabalho de aluno, né? Não tem muita coisa. Ele Mas deixou ele bem tem uma aberto, carinha assim. simpática, né? Um velho simpático. Ele Ou tem. Inclusive, para quem conhece da democracia cristã, tá concorrendo à presidência o Emael. Emael, um democrata cristão. Eu lembro de criança, eu lembro desse bordão do Emael. E até hoje não ganhou. É sobre isso, Acho acontece. que ele não vai ganhar. Tem que continuar tentando. É isso. Então, Antônio Jorge Filho, não tem muito o que Nada. falar sobre ele na proposta oficial, né? É. Vamos lá. Agora vamos pro próximo, Carolina Vigliar. A única candidata A mulher. única candidata mulher ao governo de São Paulo. Ela é do partido UP. Será que fala UP ou UP? Ou UP? Ou o P. Então, UP. UP, como vocês preferirem, significa Unidade Popular, tá? Aqui eu achei interessante pela proposta dela, que está escrito ali, candidatura dupla. Então, ela com uma outra mulher chamada Rafaela Carvalho e como vice uma terceira pessoa chamada Elô Alves. Essa candidatura dupla a gente consegue ver, não sei se vocês já viram, a gente consegue ter com um pouco mais de frequência para deputado, para vereador, que é tipo um conjunto de pessoas, lógico que tem uma pessoa principal representando, mas então acho que significa no sentido de que esse conjunto de pessoas vão discutir as propostas para eles decidirem junto num coletivo, talvez uma proposta mais coletiva. Bom, ela se coloca aqui como professora, mãe e candidata, claro, pela Unidade Popular, pelo socialismo. No geral, ela tem uma proposta um pouco mais detalhada em relação a esses dois primeiros que a gente viu, e até que em comparação aos 10, está um pouquinho mais detalhada sim. Tá? Então fala aqui de educação pública e gratuita para todos em todos os níveis, luta pelo fim, né, prevê ali o fim do lucro na educação. Pô, aqui a gente está empregado, né? Enfim, eu não consigo não fazer piada, mas vamos lá. Garantia de livre acesso ao povo à universidade, cursos técnicos profissionalizantes. Coloca aqui uma coisa que alguns outros candidatos citaram também, vocês vão ouvir isso, fim do vestibular ou de qualquer processo seletivo para entrar ali num curso técnico, uma universidade. A gente gosta, né? Verdade. Você estuda... Tiveram vários candidatos que falaram sobre isso, inclusive. Legal, né? Fim do então. vestibular. A Bom, única eu coisa tô que não idealizando, tem- mas no mundo ideal eu sou de acordo. Mas a única coisa que, tipo, acaba ficando meio vago é que todos eles falaram, quer dizer, todos não, né? Alguns falaram sobre o fim do vestibular, mas nenhum deles especificou como. Como a gente não faz Enem e faz alguma coisa pra entrar Mas na eu faculdade. acho que todos os candidatos falaram, tipo, as propostas e não como eles querem fazer isso. Sim. Eu acho É. que teve um ou dois que É. falaram Um pouco como, detalhado, assim, né? né? Se não me engano, na Argentina, o acesso é livre à universidade. Acho. Pode ser que eu esteja errado. Mas pode ser que, de fato, existem, parece que em alguns países, modelos assim, mas eu acho que a gente está bastante longe de chegar a isso, porque, beleza, fim do vestibular. Todo mundo quer entrar na USP. Sim. Como é que É. faz? Tem que ter algum filtro, né? Uhum. Aí ferrou, Ainda né? mais por superlotação das universidades, né? É. Se Sim. todo mundo vai poder entrar, como é que fica? Mas eu acho que no mundo ideal, eu acho que, pô, sensacional. Você entrar, de fato, a universidade ser aberta, livre, né? E, de repente, por histórico escolar pudesse ser bom, é que mesmo assim ainda a gente tem muita desigualdade, ia ser complicado, né? sim. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Escola básica integral, garantia de um programa de EJA, né, educação de jovens e adultos, integrado a uma formação continuada de trabalhadores. Então, essa formação básica de quem não teve acesso aí nos anos normais, com uma questão de trabalho. Aqui, ó, isso aqui é um ponto que também outros citaram, que é a revogação da lei do novo ensino médio. Então, esse novo ensino médio aí que começou aí há 2, 3 anos, seria revogar, ou seja, tirar e fazer aqui, ó, uma reformulação do currículo escolar
com base na ampliação dos conhecimentos científicos. Então, parece aqui que ele volta bastante para a questão da ciência. Ela cita em outros pontos aqui, até o próximo ponto que a gente separou, questão de investimento em ciência e tecnologia nas escolas, parece que nas universidades também. Que mais? Pesquisa, bolsa de estudo na graduação, na pós-graduação, então esse investimento em parceria também com países aqui latino-americanos e do leste global. Então você vê que é uma proposta bem anticapitalista mesmo, né, valorizando mais aqui a América e países mais ou menos afins. Aquisição de tecnologias vindas do exterior e reajuste salarial para professor, né, construção de escolas, limite de 25 alunos por sala de aula. Então são aí um resumão dessas propostas dela. Então agora nós iremos do Edson. Algum comentário sobre ela mais? Eu queria, falar que eu achei interessante que muitos candidatos, tanto ela quanto também acho que o Tarcísio, eles estão focando muito, principalmente em deixar evidente nas propostas, o tema tecnologia, né? Ciência e tecnologia. Eu percebi que eles estão querendo um investimento pesado nisso, mas até que ponto a tecnologia ajuda na educação e atrapalha? Eu acho que se não ocorrer meio que uma reformulação do sistema brasileiro de educação, não adianta colocar tecnologia se a gente não capacita muitos professores. Então acho que está faltando isso. Esse é um ponto. Foi até um ponto quando estourou a quarentena, que a gente tinha muita tecnologia, mas como vai usar essas tecnologias para dar aula remota, né? Foi um ponto. Aqui no nosso contexto foi mais tranquilo, bem mais tranquilo, porque a gente já tinha essa pegada de usar tecnologia, mas em outras escolas foi bastante complicado, né? Uhum. Sim. Ainda mais porque tem muita gente que não tem acesso, né? Sim. Não tem esse suporte, que pelo menos aqui a gente teve bastante suporte. Sim. Então, essa questão de ciência e tecnologia acaba sendo um pouco mais voltada para as universidades e para o ensino superior do que para a escola em geral, ensino médio e tudo mais? Na proposta dela? Não, em geral, assim, Não, na proposta dela ela cita bastante aqui, Política Nacional Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, ampliar a rede de escola pública, com essa parte, e também a parte da graduação. Porque quando a gente fala de proposta para educação, a gente não pode só pensar em escola, né? Tem que pensar em graduação também. E aqui em São Paulo a gente tem a USP, Universidade Estadual, Unifesp, Unifesp não, Unifesp é a Universidade Federal, mas que atua aqui em São Paulo, a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, tem os institutos aqui também. Então eu acho que dessa parte de tecnologia que eles estão falando, eu acho que é tanto trazer tecnologia para as escolas de base, aqui pra gente, né, lógico, para a escola pública, e também para o nível superior. Principalmente com investimento em pesquisa, né? Sim. Então agora nós iremos falar sobre o Edson Dorta Silva, que ele é do Partido da Causa Operária, e que por enquanto a candidatura dele está indeferida. Esse que entrou com recurso, né? Isso mesmo. Ele já foi diretor do Sindicato dos Correios da cidade de Campinas e região e diretor da FENTEC, a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telégrafos e similares, de 2012 até 2015. Ele sai muito em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade para todos os níveis. Ele também defende mais verbas para a educação e verbas públicas somente para escolas, instituições, né, de ensino público. Ele quer revogar todas as reformas do regime golpista contra a educação e do sistema público. Isso estava escrito no regime golpista, estava lá escrito no... Golpista. Dá para entender o posicionamento deles, né? Então. E ele também é a favor do fim dos vestibulares, como outros candidatos, né? Sim. Também foram contra. E também o dever ingresso nas universidades. Também muitos falaram. Mas muito pouco detalhado, né? Sim. Muito pouco detalhada a proposta dele. Faltou muita coisa. Fica até difícil comentar alguma coisa diferente em relação a isso, né? Sim. Bom, pode ir para o próximo, então? O próximo. Pode. O próximo candidato, ele é o Elvis César, do PDT.
E o número de voto dele é 12. Ele é, então, do Partido Democrático Trabalhista. Ele já foi muita coisa relacionada na política. Ele já foi advogado, vereador, presidente da Câmara, prefeito em Santana de Parnaíba, presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, vice-presidente de Desenvolvimento Econômico na Frente Nacional dos Prefeitos e vice-presidente dos Mercocidades. Bom, a proposta dele também vai um pouco além, não é uma proposta tão vaga, considerada com alguns candidatos que a gente tem. E algumas coisas, tipo, parecida com outros candidatos que ele já citou foi criar um maior programa de estruturação das escolas de tempo integral. Ou seja, ele também apoia a escola integral. E aumentar as vagas no ensino médio, ampliando escolas de tempo integral, ou seja, de novo, e estimulando a formação do técnico profissional. Ele quer ampliar o ensino profissionalizante dos jovens e adultos, fazendo uso de plataformas e recursos digitais, com adequação de currículos e horários, apostando na formação de mão de obra para o mundo digital. Ele quer implantar a cultura da paz dentro das escolas, trazendo maior segurança, sociabilidade e combatendo o bullying e o preconceito. Ele quer garantir acessibilidade a todos os equipamentos educacionais às pessoas com deficiência. No ensino superior, ele quer ampliar o acesso às universidades paulistas com o aumento do número de vagas, com o fortalecimento de políticas de inclusão, com cotas e financiamentos, e ampliar o acesso ao ensino superior à distância e semipresencial por meio da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e universalizar as ETECs e FATECs, garantindo empregabilidade ao final do curso, que é uma proposta que também está rodando bastante entre os candidatos. Sobre essas daqui, Heron, não, é que não fica muito detalhado o que ele tá falando, mas tipo... Quando um candidato fala sobre aumentar a vaga no ensino médio, é que ele não quis especificar, mas a minha pergunta era se isso vai de uma questão específica de cada escola ou de uma questão do ensino em geral, tipo, de todas as escolas. Se precisa de mais escola ou se a questão é dentro da escola que tem que disponibilizar mais espaço. Pergunta pra ele. Calma. Tá, justo. Pelo que, geralmente quando a gente vê os candidatos falando nisso, é justamente para de repente ter menos superlotação das salas. Sim. Então pode envolver reforma das escolas, abertura de novas escolas, ou muitas vezes a escola de repente ela até tem a quantidade de salas para aquele período, mas não tem professores suficiente para abrir mais salas e ter mais gente trabalhando, ter automaticamente mais vagas. E, de repente, o aluno não precisar andar tanto. Isso a gente está falando de ensino público, né? Claro. O aluno não precisar sair tanto de distância para poder achar vaga numa escola. Então, é mais ou menos nesse sentido. Abrir vagas, muitas vezes, pode envolver contratação de mais professores. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu achei que na proposta dele assim, na verdade, na maioria das propostas que a gente já viu até agora, eles estão focando bastante em profissionalizar o aluno para dar uma base quando sair do ensino médio, né? Sim. Uma coisa que ele falou de diferente até agora, que a gente não viu ainda, é que ele quer implantar a cultura da paz dentro das escolas. Sim, verdade. Eu também achei uma proposta... Desculpa. Pode falar. Eu achei uma proposta interessante dele, que é meio que garantir essa inclusão das pessoas com deficiência, que acho que até agora nenhum candidato havia falado sobre isso. Sim. É importante isso, né? Sim, muito. Ainda mais para as pessoas com deficiência, né? Porque eu também nunca vi ninguém falando sobre isso. Tipo, é um assunto bem esquecido, assim, né? E essas pessoas precisam bastante de auxílio. É uma coisa que, ainda mais se um candidato desse ganha, a gente pode cobrar depois se de fato está trazendo essa maior segurança, sociabilidade. Então, é provável que se a gente fosse ver com mais detalhes, talvez alguma proposta dele no tema ali da cultura tivesse alguma relação com essa parte, por exemplo, de sociabilidade, bullying, preconceito, porque de repente tem projetos culturais que vão ser implantados na escola, porque se ele está querendo ampliar o tempo integral, né, de escola em tempo integral,
não vai ficar estudando português, matemática, história e geografia o dia todo. Vai ter toda uma questão cultural aí, ou de formação mais técnica ou mais profissional, também nesse contraturno de aula. É interessante. Aí teria que analisar, provavelmente, imagino que tenha algum complemento. Esses que oferecem, pretendem oferecer escola em tempo integral, deve ter algum complemento na parte ali de investimento de dinheiro, para que possa as famílias que têm mais necessidade de renda, poder ter um complemento de renda ou proposta para maior oferta de trabalho, para, sei lá, empréstimo, empreendedorismo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, para que possa a família ter a segurança de a criança ou adolescente ficar na escola estudando o dia todo. Heron, antes de finalizar sobre ele, última coisa. Sou advogado dos candidatos, 10 candidatos. Não, então, a última coisa que eu queria falar é que quando a gente foi pesquisar, a gente deu uma stalkeada em todos os candidatos, né? E aí, no TikTok do... Ele tem TikTok? Ele tem TikTok. Eu não tenho TikTok. Você tá atrasado. Acho que a maioria dos candidatos tem, né? Então, sim. Foram poucos que Acho que só os vovôs não tem candidato, tipo Isso o foi Antônio mais direto? Jorge. Não, aí você tá querendo se incluir, né, no grupo. Ok. Mas a gente viu um vídeo muito engraçado dele. Ele fez, como forma de campanha, né? Ele postou um vídeo que ele fez o próprio álbum de figurinhas dele mesmo. Então, era uma página, assim, né, aberta de um livro. E aí, era lá, todo decoradinho, governador de São Paulo. E aí, todas as figurinhas do pacotinho dele eram figurinhas douradas. Só figurinhas douradas. Você quis comprar, então. Só as legends. Colar na geladeira de casa. Foi muito engraçado, só queria ressaltar que foi uma coisa É muito uma boa. estratégia de marketing para tentar pegar mais o povo, sobretudo o povo jovem, que é quem vídeo tá teve- colecionando figurinha da Copa e tal, né? 38 curtidas. Talvez não tenha assim viralizado tanto, né? Importante a intenção. Mas eu achei interessante. A gente podia fazer as figurinhas nossas aqui de Né? escola, né? Um jornal assim. Figurinhas do do Incertos, jornal. Só de imagina. figurinha. Sim, do Incertos, de todo mundo do Incertos. Incertos do mundo, Copa do Mundo, vamos fazer isso. Eu achei fofinho. Só talvez não tenha dado muito certo, mas eu achei fofo. Acontece. Para contextualizar também, já que a gente contextualizou o Ei, que é com o Jorge. Não, qual era? Não era o Jorge, era qual é o nome Era dele? o Antônio Jorge Filho. Jorge, Antônio isso Jorge mesmo. Filho. O Elvis está sendo aí apoiado pelo candidato à presidência, também pelo PDT, o Ciro Gomes. Verdade. Então, como contexto, é isso. Beleza. Próximo? Próximo. Sou eu de novo. Então agora vamos ao candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Fernando Haddad. O número é 13. Olha a foto dele, parece ator. Ator? Que filme ele faria, Lívia? Uma bem pertinente agora, proposta de filme do Haddad. Vai, Lívia. Ele, sei lá, ele podia fazer um filme de delegado, que ele é delegado. Um filme de suspense. Não, é que tipo assim, olhando pros filmes brasileiros, assim, ele podia ser um delegado, assim, fácil. Você não acha? Faz sentido. Bom, o Haddad, então, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, 2012-16, se não me falha a memória. Professor da USP, da FGV também, Faculdade Getúlio Vargas, já falei aqui do... E daqui dos 10 candidatos, pelo menos em número de páginas, a proposta dele é a maior de todas. Bom, não só em número de páginas, mas de fato está um pouquinho mais detalhadas as propostas dele em relação aos outros. Até aqui a gente separou, 19 tópicos, não vamos falar todos, senão a gente vai ficar até amanhã falando dele. Literalmente. Aí não dá, né? Bom, fora essas coisas de garantir o acesso à educação para todo mundo, que acho que isso todo mundo fala, vai investir na educação, garantir acesso para todo mundo, de preferência dar um salário melhor para os professores e coisa e tal. Tem uns que nem citam o melhor salário para os professores. Será que eles não gostam? Vai ficar sem voto, é isso. Que coisa, meu. Bom, eu achei aqui, como pegando alguns destaques, talvez ele tenha sido o único candidato que no programa de governo tenha citado a questão da pandemia, tá? Aqui está aqui o nome Programa Alfabetiza São Paulo, com o intuito de resgatar ali alguma alfabetização
lá das crianças que ficou um pouco perdida por causa desse 1 ano e meio, 2 de pandemia ali, de quarentena, vamos dizer assim. Cita isso. Cartão do estudante com um valor mensal para estudantes da rede pública em maior vulnerabilidade social, então alguma ajuda de custo, talvez como incentivo para esse estudante continuar indo para a escola, creche em tempo integral, o pessoal fala bastante, enfrentar o abandono escolar, também falam bastante, teve na pandemia, muitos falam. Investir na formação e valorização dos professores, tá? Na gestão pedagógica da educação básica e na expansão da educação integral. Então aqui fala, até que você tinha falado, né, Pedro, de também investir na formação dos professores. Priorizar investimento no ensino médio, investimento de tecnologia profissional e tecnológica, né, nas FATECs e ETECs, que também são aqui do nosso estado. Investimento na estrutura, inclusão digital, isso bastante gente fala. Programa de bolsa, também provavelmente aqui pensando talvez numa graduação, imagino eu. Investir em pesquisa, internacionalização e extensão universitária. Ele até como professor universitário deve ter pensado um pouco mais nisso. A universidade, ela se divide basicamente em 3 partes, toda a universidade. O ensino, né, os cursos, a graduação, etc. A extensão, que são cursos menores, ou o que é extensão? É o quanto que essa universidade atua para o público que não é aluno, ou seja, vai atuar com pessoas da comunidade, vai oferecer cursos extras, cursos de curta duração, e a internacionalização também é um ponto, e na parte de pesquisa, o quanto que essa universidade é mais científica ou não. Tá? Então está falando de investimento nessa parte, parceria com institutos de pesquisa, estímulo à ampliação da universidade aberta para idosos. Isso daqui é um programa muito interessante, faz parte também, se eu não me engano, desse braço de extensão das universidades. Então, são idosos que podem ir para a universidade, que é bastante interessante. É uma oportunidade diferente, né? Isso já existe, na verdade, tá? Não é que ele está criando, não. Isso já existe. Então, ele está falando aqui de ampliação. Isso já acontece. Não sei quando que começou, mas enfim. Mas mesmo assim, eu acho que é uma proposta diferente, né? Ainda mais porque não é muito falado, né? Ninguém conhece sobre isso. Nem sabia. Eu também não. É bem interessante. Assim como tem, por exemplo, aqui mesmo na escola que tem o espaço, acho que é uma ONG. Mova o nome. Né? Pro EJA, né? Então também tem mais ou menos essa mesma pegada, mas no sentido de graduação. Isso. Ele também fala de ampliação de escola em tempo integral, como muitos outros candidatos. Ele promete aqui 200... aqui deu números, talvez foi um dos poucos candidatos que deram números, né? E pode ser cobrado depois se eleito, né? Ou mesmo nos debates. 200 mil vagas no ensino médio técnico e profissional. Criar institutos estaduais com base nos institutos federais. Isso, no caso, nos lugares de maior vulnerabilidade social. Eu até destaquei aqui um ponto que eu confesso que eu não lembro mais a quantas anda isso, mas ele colocou aqui distribuição gratuita de absorventes nas escolas. Isso acho que é, assim, quase que inegável a importância. Mas já não estava... Sim, já tinha virado lei? Sim, inclusive tem um comercial passando na TV falando sobre isso. E não vi muito a presença, literalmente, dos absorventes nas escolas, mas já é um projeto aprovado. Então por que será? Será que ele tá malandrinho colocando isso? Vai que ele... Ou será que não tá funcionando direito e ele tá tipo, às vezes ele vai reforçar, né? Porque esse tópico na proposta dele não tava muito detalhado, não. Então, se já tá isso, só ser uma ampliação. Talvez esteja faltando, não sei. Mas sabe o que eu achei legal? Vale ficar nisso. E só para fechar o último tópico que a gente discute, ele coloca aqui, acabei falando de todos, mas mais rápido, sem detalhar muito. Programa de saúde mental para estudantes e professores. Muito importante. Sim. Muito importante. Que a gente fica aqui meio doido. Enfim, formação continuada de professores durante o trabalho e bolsa de estudo para professores também. Chega.
de Haddad. Tá, O que vocês têm a então, dizer? eu achei interessante no plano de governo dele, porque assim, a gente tinha tido o questionamento lá no primeiro candidato, que era, ensino integral, mas e a ajuda para quem realmente precisa? Então, acabou que no plano dele, ele acabou meio que justificando o porquê do ensino integral, e ele acabou tapando alguns buracos, não todos, do que a gente tinha falado. Por exemplo, o cartão dos adolescentes de vulnerabilidade, né? O cartão estudantil com valor mensal para os estudantes de rede pública. Não é aqueles 5 mil. Ai, gente, não tem como não fazer piada. Eu dou risada porque é engraçado, mas é bom. Mas isso é no programa dos candidatos à presidência. O próximo programa, confiram, eu falei aqui, na verdade, para captar a audiência. Tem que ser assim. Mas eu achei legal isso, porque acabou que ele deu uma especificada no que a gente tinha se perguntado. Nosso questionamento, ele acabou respondendo um pouco, que foi essa questão do cartão. E também eu acho que os absorventes nas escolas acabam sendo também uma ajuda. E ainda falta um pouco para entender 100% o ensino médio integral, mas eu acho que ele conseguiu especificar um pouco mais do que a gente estava falando. E no PDF dele também tem bastante coisa, tipo, os tópicos são bem grandes, assim, tipo, a gente resumiu muito. A gente leu tudo, gente, tudo a gente leu. A gente resumiu muito aqui, mas eu acho que ele também deu uma especificada muito boa, tipo, no que ele quer fazer e tal. Se for eleito e vai fazer, a gente não sabe. Se vai fazer, quer dizer, se vai fazer, a vantagem gente não sabe. de estar detalhado é que a gente consegue ter uma visão melhor do que vai fazer e pode cobrar com mais detalhes também, né? Sim. Enfim, vamos pro próximo, né? Chega de Haddad. O próximo candidato é o Gabriel Colombo. Ele é do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele é o candidato mais jovem, pré-candidato ao governo de São Paulo. Ele é formado engenheiro agrônomo e mestre em ecologia aplicada pela USP. Ele também tem muitas propostas mesmo, mas eu vou falar aqui bem rapidinho também. Uma das propostas dele é que ele quer... Ele tá mal feliz. Ai, gente, eu não podia Ele fazer isso. quando eu vi a foto dele, eu olhei. Ele tá feliz. Não, eu não tô julgando a personalidade dele, eu só tô falando que ele tá feliz tirando essa foto. Tá dando um pouco de medo isso assim. Diminui, Marcela. A Marcela tá na produção, viu, gente? A Marcela tá lá. Pode aparecer aí também, Marcela. Corta pra 3 e aparece. Se o Haddad tava pra advogar, esse daí já tá mais pra um filme de terror. Isso, cara. Ai, gente, aqui a gente tem que dar risada também, tá? Eles são figuras públicas, a gente só tá fazendo uma brincadeirinha. É isso, nada demais. Pode julgar a gente também, tá tudo bem. Vai, Yasmin, Colombo. Eu esqueci de falar o número dele, né? Do partido. É 21. É 21. 21. Que idiota. O Gabriel, ele quer lutar contra os cortes, orçamento e o projeto de desmonte e privatização da educação pública, expandir o sistema de educação público e gratuito, revogar o novo ensino médio também, né, como muitos dos outros candidatos falaram também. Ele quer acabar com a oferta do ensino médio. Ele quer construir, em conjunto com as escolas, uma política educacional estadual permanente contra o racismo, o patriarcado e a violência de gênero. Ele quer lutar pela valorização dos professores e dos trabalhadores da educação de rede estadual do ensino. Também teve outro candidato, eu acho que com uma proposta parecida. Abertura urgente de concurso. Ampliar escolas de ensino integral, acabar com a terceirização da merenda escolar, reformar os prédios escolares, reorganizar e escolarização dos adolescentes atendidos pela Fundação CASA? Casa. Fundação Casa. Antiga FEBEM. Ah, tá. Então, ele quer construir centros de educação popular, defende o fim dos vestibulares também, defende a política de cotas sociais, raciais e cotas trans nas universidades. Até que o vestibular não acabe. Verdade. Entendi. Porque se tem vestibular, aí ele defende, né? A cota. Mas se não tem Quando vestibular, não tiver então ele não defende? Vamos que vamos. Tá bom. Aí pode entrar.
Não, porque ele tá falando aqui, ó, até que se atinja a meta do fim do vestibular. Então, se acabou o vestibular, ele não precisa de defende cota. mais. É. Não, porque não precisa mais de cota, porque você Não já é. pode entrar. Nossa, coitado, acho que ele nem pensou isso quando ele falou. Depois que acabou o vestibular. Ô, Heron, uma coisa. Não, acaba primeiro. É melhor Tá já. bom, tá bom. É. Tá Ai, acabando meu já. Deus. Estabelecer políticas de passe livre para os estudantes. Estabelecimento nas universidades públicas estaduais paulistas de eleições diretas e paritárias para reitório. Acho que tá bom. Reitoria. Que isso? Ah, meu. Tá bom, tá bom, tá Céu. bom. Estabelecimento nas universidades públicas estaduais paulistas de eleições diretas. Pô, paritárias teria que ver no Google. Significa o que é Vamos paritário? ver. Professor de português, né? Mas eleições É diretas sobre seriam, isso. então, provavelmente ali os alunos votando para quem vai atingir os cargos de liderança nas universidades. Pedro viu? Primeiro? Peraí, tô Pedro vendo aqui. Peraí, gente. Tá falando. Que tem número igual de representantes para cada categoria ou para cada parte. Então, de repente, ali uma equidade de gênero, talvez. Talvez algo em relação a isso. Bom, tá bem detalhada a proposta do Gabriel, né? Tá. Sim. Heron, uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu queria saber. A Yasmin comentou sobre a terceirização da merenda escolar. Uhum. O que seria essa terceirização? Significa que não entendi, não sei. Ninguém mais come nas escolas. Não é isso, não. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Eu já vi pra câmera, meu Deus. Terceirização da merenda escolar significa o quê? Ó? Com a incorporação imediata dos trabalhadores contratados como efetivos. Então significa que quem vai cuidar da merenda nas escolas públicas são funcionários públicos e não empresas privadas que vão oferecer esse serviço. Então Verdade. sempre na política, quando a gente for acompanhar, que fala ali de terceirização, seria você transferir esse serviço para outro. Um serviço prestado, entre aspas, originalmente pelo Estado, vai ser ofertado por um terceiro, que no caso é uma empresa privada, que vai fazer ali um concurso, enfim, uma licitação, alguma coisa assim, para poder prestar aquele serviço para o Estado, no caso aqui o Estado de São Paulo. Ah, tá. É tipo quando o irmão terceiriza o que a mãe pediu e passa pro próximo e vai passando pro próximo até alguém fazer? Sim. Tá. A diferença é que aqui é isso. É isso. Aqui a gente consegue ver até o discurso da proposta dele é um tom assim mais combativo, né? Acabar com a farsa do novo ensino médio. É. Ó lá, que feliz. Ele tá muito feliz de acabar com o ensino médio, né? Eu vou ter que assim, eu vou acabar com o ensino médio. Acabar com o ensino médio é isso. Essa farsa. É isso. Não, na verdade, vamos explicar. Ele está falando aqui na reconstrução popular do currículo estadual, tá? Então, talvez participação popular para pensar esse currículo. E ele coloca aqui numa valorização um pouco maior da questão científica, filosófica e artística, e menos a questão técnica, já que uma das grandes frentes do ensino médio é a volta, né, ou enfim, a questão do ensino técnico. Então talvez, tipo assim, mano, em vez da gente aprender a fazer, a gente vai aprender a refletir sobre o fazer. Mas isso acaba se encaixando Bugou, um pouco. Pedro? Buguei. Pedro, eu posso te dar um martelo. Cabeça, não, e um prego. Você vai aprender ali a martelar. Sim. A crítica dele é que não tá tão legal você só aprender a martelar. Por que você tá pegando o martelo? Por Por que você deu martelo? Por que você vai martelar? Acho que eu já ouvi um exemplo. Meio que, tipo, acho que era, não sei, era algum, não sei. Era meio que um bicho querendo atravessar o rio, mas ele não sabia o porquê que ele queria atravessar o rio. Era mais ou menos isso. É tipo isso. É tipo a piada da galinha, que ninguém nunca entende, mas tudo bem. Fala a piada da galinha. Gente, agora começando a sessão piada. Com Lívia Correia. Piada, não é piada, é que todo mundo fala, ai, por que a galinha atravessou a rua? Depois dessa frase, nada faz sentido, mas tipo, E por que ela atravessou a rua? não, Pra tem chegar várias do outro coisas. Pra chegar do outro lado, brincando, ou pra falar qualquer coisa. Mas, é isso. Gabriel Colombo. É isso. É isso, é ele. Você sabe que eu gosto de política, mas eu não fico com muito detalhe, assim, de vez em quando. Mas, porque tem essa coisa, nossa, os comunistas e tal. E tem o Partido Comunista Brasileiro. Verdade.
Eu não tinha parado pra Verdade. pensar nisso. Eu achava que, tipo, tinha acabado em algum momento lá atrás na história. Mas não, tá aí nativa com um candidato. Então agora nós isso. iremos falar sobre o Rodrigo Garcia, que ele é candidato pelo PSDB, que é o Partido Social da Democracia Brasileira. Ele é o atual governador do estado de São Paulo. Ele assumiu neste ano com a saída do João Dória, que era o... Por que a foto desses caras é tão engraçada? Ele tá feliz felizes, também. né? Ele tá bastante feliz. Esses candidatos são bem felizes, né? Eles são muito felizes. Ele tá feliz. E ele anda de Fusca, né, na Ele na anda, campanha. Ele anda de Fusca na campanha dele. Esse é muito Será que feliz. ele tá feliz porque ele anda de Fusca? Com certeza. A gente vai contar uma coisa Se, também. se vocês não tivessem um Fusca, vocês não iam ser felizes? Não. Mas ele é feliz. A gente vai Foi. contar como ele chegou Meu. na convenção do partido. Fala, Pedro, fala. Fofocas de bastidores com É, gente. Pedro Cabral. Está Gente, aqui a política eu vou disso. aqui mandar um spoiler. Pedro, você corta na 3 pra gente, Marcela. Pedro. Olá, Gente, o Pedro, você tá com 14? 14. Vou fazer Daqui uns 10, 15 anos, ele vai ser vereador por São Paulo. Acreditamos. É Quem isso. tem moral, vota no Cabral, tá, gente? Oh, vai, ele já tem. Vai considerar que Pedro, ele ganhou o parlamento jovem. Vai, se vende, Pedro. Já estamos aí, vai. Eu sou vereador jovem paulistano Aí, e, toma. e atualmente eu estou atuando no Grêmio Estudantil, como governador do 9º A1. Aí, toma. Eu também E aí sou vai do governadora. Aqui só tem governador, praticamente. É isso. Você viu, né? Você é governadora, Yasmin? Não. Eu também não. Então é Pelo isso. menos nós não somos. Então. Então você Mas a gente ganhou um prêmio, Heron. Verdade. ganhou um prêmio ano passado. Sim, a gente ganhou. Chefe é chefe, né, Sim, pai? com certeza. Então é isso. Pedro, jovem vereador paulista. Vota Paulistano? Paulista ou paulistano? Paulistano. que é Paulistano, vereador. paulistano. Vereador, trocar os postos de eletricidade por árvores bem que plantar no local sob a aprovação de um engenheiro ambiental e acho que de um engenheiro civil, se eu não me engano. E meio que colocar a fiação como subterrânea. Acho que é isso. Ah, E bom. plantar árvores, não é? Isso. Aí a gente tem que colocar artigo, criar PL, ementa, acho que ementa, se não me engano. Várias coisas. O projeto do Rodrigo Garcia é relativamente detalhado. Outros candidatos já haviam dito, mas eu vou repetir aqui, que ele quer garantir o ensino em tempo integral para todas as escolas de ensino médio. Ele também quer continuar com a ampliação da escola em tempo integral em todas as etapas do ensino. Ele também quer oferecer um ensino técnico e cursos de especialização para todos os estudantes do ensino médio, o médio ETEC, como ele denomina. Manter o programa de bolsa de permanência, que garante um valor mensal para que o jovem não abandone os seus estudos. Permitir que estudantes da rede pública estadual cursem disciplinas nas universidades estaduais e nas instituições municipais de ensino superior e que tais cursos valham como futura carga horária que pretendam fazer faculdade. E também tem outra semelhança entre os candidatos, né, de proposta, estender para a educação de jovens adultos o ensino técnico como forma de valorizar o percurso da vida dos estudantes dessa modalidade e garantir sua empregabilidade ao final do curso. E também quer conceder bolsas de estudos para estudantes que estejam cursando o ensino médio com bons resultados acadêmicos para ingressarem em curso de licenciatura e atuarem na carreira docente após a conclusão do curso. Ou seja, incentivando aqueles que querem ser professores. Sim. Coitado. Brincadeira, Gosto. Só piada chata. E também quer repassar recursos que os grêmios estudantis para alunos desenvolverem projetos que aumentaram seu protagonismo, bem como definir e adquirir equipamentos que considerem necessários. Implantar uma sala maker, que nem nós temos na nossa escola, né? Com atividades relacionadas à cultura digital, robótica e ciências em todas as escolas da rede estadual. Ele também tem o objetivo de melhorar as universidades públicas, realizar obras, né? Intensificar as ações e programas como Universidade de Portas Abertas ou ciências nas férias, incentivando os estudantes do ensino médio a cursarem disciplinas do ensino superior a serem
a serem consideradas, inclusive como creches para itinerários formativos. Eu percebi uma semelhança com a candidata que ele está apoiando, né, a Simone Tebet, que ele também meio que dá um incentivo financeiro para os estudantes, que a Simone Tebet afirmou no debate, que ela quer dar R$5.000 para os estudantes que finalizarem o ensino médio. Então a gente consegue até fazer essa analogia. Mas foi a Simone ou foi a... Não foi a Soraya? Não, foi a Foi a Simone. Simone. Foi a Simone? Foi a Simone. 5 mil? Tebet. Entendi. 5.000. Foi. E o Haddad... Só interrompendo aqui, pode ir lá ver o que o tio quer. Vai na boa que vai estar tudo bem. Eu só interrompi, vocês retomam, perdi. Não, mas da questão do dinheiro. Assim como até parece, não sei se é parecido nos detalhes, mas aparentemente parecido também com a questão do que o Haddad também colocou anteriormente, Sim. né? Eu acho que os candidatos principais, assim, né, que a gente pode considerar pelas pesquisas e pelo que o pessoal fala, eles acabam tendo as propostas um pouco mais parecidas, né? Tipo, Sim. é que a gente pegou educação, que é um muito importante, mas que para alguns acaba sendo menos falado. Tipo, o Rodrigo Garcia, será que ele tem um foco mais em que? Alguém sabe? Como assim? Porque, por exemplo, o Haddad é professor, então o foco dele, ele falou bastante sobre educação. Aí, o Tarcísio, ele foca um pouco mais em tecnologia e essas coisas assim. Aí, tipo... Tipo a capivara do Rodrigo? A capivara que ele... Você sabe que ia puxar a capivara? O histórico da pessoa? É isso. Histórico de atleta. O Rodrigo, eu sei que ele teve, acho que em muitas gestões aí do governo PSDB aqui em São Paulo, como secretário de não sei o quê. Então ele tá no meio político aí já há um bom tempo já, né? Agora, a formação dele, a gente pode pesquisar enquanto vocês... Então, porque a minha pergunta vai mais pelo fato de que, tipo assim, qual será a esfera, assim, né, que ele tem mais proposta? Eu achei interessante um trecho que ele meio que afirma. Advogado, empresário e político. Então, onde se foca isso? Não, numa Ele é área. advogado, mas ele tá pensando em outras coisas. É, isso aí. Mas ele teve bastante coisa aqui falando sobre educação. Eu achei interessante. Sim. Eu achei interessante uma fala dele que ele meio que tá apoiando os grêmios estudantis na proposta, né? Sim. Sim. Que ele meio que escutar o que os presidentes dos grêmios estudantis, os alunos estão querendo e fazer reformas com base nisso. Eu achei isso um diferencial. Eu acho que na escola, né, se você tem a valorização da ideia do aluno, você acaba tendo mais o apoio do aluno, né, Heron? Sim. Agora dei tipo resposta de prova que vocês falam. Ah, sim. Com certeza. É isso. Eu acho que esses projetos de grêmio, né, estudantil, como a gente retomou, começou aqui na escola neste ano, são muito importantes quando usados corretamente. Sim. Politicamente, no sentido não partidário, mas no sentido de política enquanto formação social, construção social, para a gente aprender a fazer política. Então, se vocês têm ali uma mudança que vocês querem fazer na escola, algo para levar em discussão, então vamos discutir isso politicamente, vamos articular com a coordenação, com os professores, com a direção. Então, isso com as instâncias públicas. Então, se realmente isso for levado em consideração, isso é bem importante. É bem importante. Tem que ver o quanto, né, que eles estão de fato ali dispostos. Porque, assim, o Grêmio Estudantil, por exemplo, tem muitos problemas na nossa educação brasileira, né? Paulista também. Então, ele vai abrir margem para uma discussão de determinados problemas. Aí eles vão de fato ouvir esses problemas, eles vão de fato fazer alguma coisa. É uma proposta muito boa. E Grêmio também é por opção de escola, né? Por exemplo, o Certos, ele voltou com o Grêmio nesse ano por um projeto de 2 alunas, né? Como projeto integrador. Mas o Certos já teve Grêmio há muito tempo, mas aí acabou o Grêmio e agora tá voltando o Grêmio de novo, que dessa vez tá dando mais certo, né? Acho que agora o Grêmio fica de vez. E aí, sim, Pedro? né? Eu creio que sim. Acho que tá indo bem, né? Acho que tá indo. Um correio elegante. Militei. Né?
Tudo bem. É isso. Grêmio. Vamos lá, né? Vamos lá. Próximo, então? Próximo. Bom, ao nosso penúltimo candidato, Tarcísio Gomes de Freitas, do Partido Republicanos, número de votação número 10. Ele é um candidato que, pelo que eu tô vendo, causou uma polêmica porque ele nasceu no Rio de Janeiro e ele quer ser governador de São Paulo. Então, tem muita gente falando sobre isso. Mas ele é ex-ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. E a proposta também pouco detalhada. E o plano de governo dele tem 43 páginas. Mas, no quesito educação, dos planos que a gente leu, ele especifica bastante. Eu vou dar uma resumidinha, porque ele realmente fala bastante coisa. Ele é um candidato que ele falou, eu vou fazer isso e eu vou fazer desse jeito. Em alguns tópicos, não todos. Mas ele deu uma especificada. Ele pretende fazer a recomposição da aprendizagem, que é implementar no Estado a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica, realizando avaliações sistemáticas, monitoramento de aprendizagem e um conjunto de recursos pedagógicos para a suplementação do ensino e para a superação do impacto da suspensão das aulas presenciais no aprendizado dos alunos. Então, haverão criações de estratégias para a busca ativa dos alunos com o objetivo de reduzir a evasão da escola. Assim como a Haddad citou da questão da pandemia, também Isso. citou aqui. Ele fala também, com essa questão da pandemia, vou descer um pouquinho, ele fala sobre saúde emocional, que é ampliar o apoio da saúde emocional dos dirigentes, equipes, gestores, professores e alunos, visando mitigar os impactos da pandemia sobre a saúde mental, com foco nos grupos mais vulneráveis e integração com saúde, justiça, desenvolvimento social para o adequado encaminhamento. Então, ele, além de pensar no déficit educacional, ele pensou também no psicológico. É isso? Tá. E aí ele fala também sobre escola efetiva, que é aumentar a qualidade e a quantidade de recursos didáticos educativos nas escolas, como o ensino 5.0, bibliotecas digitais, LabMares, para que os alunos possam aprender cada vez mais e manter os seus interesses e engajamentos na escola até o fim do ensino médio. Então, eu percebi que aqui, tipo, ele pensa em recursos, mas ele não falou, não sei se ele vai falar mais para baixo, né? Mas ele não falou sobre ensino técnico. Ele quer tentar causar um interesse, mas enfim. Ele, como já foi dito, ele apoia, sim, a educação integral. E ele quer ampliar a oferta de educação no ensino fundamental e médio, com alimentação de qualidade, tempo de estudo ampliado, currículo integrado, incentivar, né, o protagonismo juvenil, empreendedorismo, discussão de projetos de vida com disciplinas eletivas interdisciplinares e abordagens por projeto. Trabalhar nos jovens da educação, a educação socioemocional e cívica, com o objetivo de criar cidadãos autônomos e solidários, competentes. E aí ele quer fazer parcerias para ampliar o programa Forças no Esporte, que é o Profesp, em parcerias com as Forças Armadas para as atividades de ensino em tempo integral em escolas municipais e estaduais. Aí ele fala também sobre o Centro de Formação Técnica, que é para desenvolver parcerias com as universidades, escolas técnicas e iniciativas privadas, sempre com o objetivo de criar centros de formações científicas e tecnológicas nas instituições de ensino. Ele apoia, sim, a continuidade da implementação do novo ensino médio, então ele não vai querer tirar, e como ampliação da oferta de itinerários formativos profissionalizantes alinhados ao mercado de trabalho e, principalmente, com uma visão de futuro. Ele fala sobre as escolas integradas, que é a interação das escolas com a comunidade local, criando um ambiente propício ao estudo, ao acolhimento dos alunos e família, a prática esportiva, ao desenvolvimento cultural e demais atividades comunitárias. E o objetivo é tornar um polo de capacitação e desenvolvimento local acessível a todos, inclusive no período de recesso escolar, para promover oficinas de aprendizado de profissões com integração entre idosos e os jovens também. E aí ele apoia as creches 100%, que são políticas junto à prefeitura para o atendimento de 100% da demanda de creche do 0 aos 3 anos de idade. Alfabetização na idade certa, que é apoiar as prefeituras na alfabetização dos alunos.
seguindo a Política Nacional da Alfabetização e Educação Inclusiva, que, como a Haddad falou também, ampliar a acessibilidade das escolas e inclusão dos alunos com deficiência, com adequado preparo na infraestrutura e capacitação profissional. Falei pouco sobre ele, né? Eu achei bem detalhada, tipo, a proposta dele, ele meio que falou como que ele vai fazer alguma das propostas, eu achei coerente. Eu achei que ele pegou um pouco de tudo, né? Tipo, pra falar. Foi uma proposta até que boa, porque ele falou sobre a pandemia, falou sobre o ensino tanto dos pequenos quanto o ensino médio também. Falou também sobre tecnologia e ciência. Falou menos, na verdade, do que eu achei. Mas ele falou um pouco sobre tudo, né? Não falou de nós, né? Não falou de professores. Verdade. Poxa, Tarcísio, fala da gente. E ele citou alguns recursos também, né, que ele pensou. Uhum. Eu acho que tem muitos tópicos, mas aqui, por exemplo, não, pelo menos que a gente viu até aqui, não citou professores, né? No geral, tem bastante coisa parecida com os outros também. Ele, por exemplo, não falou como os outros dois da questão de uma bolsa, né? Um valor por mês. Foi acho que o Haddad e o Rodrigo Garcia que falaram, né? Isso. Ele não focou... o que eu achei, que ele não focou tanto na profissionalização dos alunos, coisa que muitos candidatos, como a gente viu, tentou fazer, né? Que é, deixar o aluno pronto para quando sair do ensino médio já ter garantido uma faculdade ou uma profissionalização depois. Ele já focou mais, acho que, família e aluno, né? Até que tem um pouquinho aqui, Centro de Formação Técnica, né? Continuidade de implementação. A integração entre as crianças e os idosos, eu também achei uma proposta muito legal. E uma diferença de alguns outros também é que ele não quer dar o fim no novo ensino médio, né? Ele quer continuar. Uhum. Coisas que a maioria, na verdade, não quis, né? Porque muitos querem acabar. Foram poucos acabar. que quiseram acabar. Acho que talvez candidatos mais de uma extrema esquerda, talvez. É isso. A gente deixou passar a foto dele, né? Porque... Não, é ele. Sim, deixou passar, porque a gente falou da foto de todo mundo, esqueceu. Tarcísio. Tá feliz. Ele tá mais ou menos, eu acho. Ele tá meio... O cabelo dele tá parecendo com o do Bolsonaro. Inclusive, contextualizando, é o candidato apoiado pelo nosso atual presidente. Isso. Então... Tarcísio. Tá aí. Firme e forte. Você acha que ele tá feliz, Heron? Eu acho. É pra julgar a foto? É pra fazer piada? Sedutor, tá sedutor. Só se... Pra quem? Sedutor pra quem? Eu acho que ele tá um pouco assim... Putz, tô aqui. Olha a foto. Pá. Ele tá meio de surpresa aí. Acho que ele viu uma borboleta. Aí ele ficou, tô nem aí. Tô nem aí, mas... ele tá meio assim, meio... Feio. Tá, bom, Tarcísio, candidato número 10. Qual que é o número dele? Isso. Não é 10. Não. Qual que é o 10? É número 10. É o 10? Número 10. Acertou. 10. Neymar da política. Bom, esse é o nosso podcast, né? Podcast Incertos. Por isso que a gente faz essas piadas. E agora vamos ao último. Vinícius Lazer Poit, mais conhecido como Vinícius Poit. Ele é do Partido Novo, né? Ele tá muito feliz de ser candidato. Esse daí Ele tá tipo assim, nossa, eu tô sendo candidato. Chuva de gratidão. Chuva de gratidão. Aqui. Tá. Ele atualmente é deputado federal e empreendedor. O Heron tá imitando ele agora. Eu tô muito feliz de estar aqui também, gente, com vocês. Que ótimo. Grandes alunos. A proposta dele não é tão detalhada quanto dos seus adversários, né? E as principais propostas dele são melhorar a empregabilidade da mão de obra e preparar os jovens para as profissões do futuro, né? Que deve ser tecnologia, desenvolvimento sustentável, entre outras, né? Parceria com o setor privado e o setor produtivo para identificar as prioridades para a oferta de cursos profissionalizantes, alinhando-os com as demandas do mercado.
Ele também quer utilizar todas as ferramentas digitais para aperfeiçoar a gestão escolar e o aprendizado de classe. Ele também tem um programa de treinamento para docentes focado no aprimoramento da prática de lecionar em sala de aula. O Poit, ele é empreendedor, né? Sim, Então, as propostas dele acabam sendo mais voltadas à economia. sim, Para a educação ele falou pouco, sim. mas eu acho que... Eu vou parar de olhar pra cara dele. Tá muito engraçado, cara. Vai, fala. Ô, Heron, Oi. aqui, ó. Programa de treinamento para docentes focado no aprimoramento da prática de lecionar em sala de aula. Isso é para aluno ensinar a dar aula? Não, é pra nós. É para professor ensinar É, a dar para aula? docentes. Docentes é nós. Ah, tá. Professores. Ah, tá. Só para entender. Professor de português pode falar nós? Você que sabe? Você que é professor? Ignorante? Ué? Olá, Nossa, foi só uma que pergunta. lacradora ela, né? demais. Não, isso é o que a gente chama na educação de formação continuada, ou seja, o professor ele se forma em português, matemática, letras que seja lá o que for, e aí ele precisa continuar estudando para se aprimorar, seja para aprimorar aquele conhecimento sobre história, geografia, ciências, etc., ou sobre se aprimorar como professor, questões didáticas, questões mais educacionais gerais, de legislação, ou de usar ferramentas digitais, igual aqui a gente tem, né, os cursos da parceria com o Google, e enfim. Então é para o professor ir sempre estudando, né? Isso é importante. Então vamos dar um point final no nosso... Meu Deus, cara. Ele tinha que falar. Ele tinha que falar. né? Eu ainda Qual é o falei. número dele? O número dele é 30. Partido Novo. Partido Partido Novo. E ele é deputado, ele já é deputado. Já é deputado. Então ele já tá lá. Ele queria muito falar, vamos dar um point Ele final. só tava esperando Ele acabar. tava Ele esperando. veio pra isso, Ele tá veio certo. pra isso. Ele usa isso também na campanha? Uma boa dica em point. Já pode contratar o Ainda Pedro bem que não. como Ainda bem que não. Jovem aprendiz político. Na cara do Pedro. É mesmo. Então, aí as eleições, elas vão ocorrer no dia 2 de outubro e os candidatos com 50% mais um é eleito no primeiro turno, se não, o segundo turno vai ocorrer no dia 30 de outubro. Pra quem Domingo sempre, né? É. Dia 30 e dia 2 e dia 30 são domingos. Então, pra quem não sabe, os votos brancos e nulos não entram na contagem. São considerados apenas como os votos válidos. E de acordo com uma pesquisa de intenção de votos que saiu no dia 6 de setembro, o Fernando Haddad, do PT, ele teve 36% de votos. O Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teve 21%. O Rodrigo Garcia, do PSDB, teve 14%. E empatados com 1%, o Vinícius Poit, do Partido Novo, e o Antônio Jorge, do DC. Altino. Altino Júnior, PSTU. A Carol Vigliar. Todo mundo, né? O resto tá com 1% empatado. E brancos e nulos foram 10%, na pesquisa anterior foram 15%, e quem não soube responder foram 12%. Nessa pesquisa a gente consegue ver que tem bastante gente ainda indecisa, ou colocou brancos e nulos. Então ainda nessa reta final, pelo menos de hoje da gravação, essas 2-3 semanas aí, ainda pode captar bastante gente, vai ter debate, aí mais alguns debates, E é legal entrevistas. falar que a pesquisa de intenção de votos ela é feita só com uma partezinha da população, não é tipo, vamos fazer de São Paulo inteiro, sei lá. É tipo só um pedacinho, então talvez tenham pessoas que votem em outras pessoas, mas é só tipo pra dar Heron, você acha que a pesquisa de intenção de votos acaba sendo Acaba sendo o quê? manipulado pela imprensa? Ou você acha que é isso mesmo? Manipulado pela imprensa? Não, é porque, tipo assim, acaba que é a imprensa que faz isso, né? Não. Não é, verdade. Quem faz a pesquisa, as imprensa pesquisas não, são falei errado. empresas de pesquisa. No caso, essa que a Yasmin falou foi feito pela IPEC. O que significa IPEC? Deve ser Instituto de Pesquisa e alguma coisa. Então, são, assim como tem a Datafolha, tudo bem que a Datafolha é ligada à Folha de São Paulo, mas enfim, tem a Datafolha. A Datafolha é ligada pela Folha de São Paulo?
É, né? Não sabemos. Ou Acho será que é que é tudo só do o grupo. nome? Acho que Instituto né? Prisma de Educação e Cultura. Então também não tem nada a ver com o que eu falei. É o Instituto do Grupo Folha, Datafolha. Então são empresas de pesquisa. A manipulação que pode haver por parte da imprensa é como você vai interpretar esses resultados. Ah, tá. E fazer a chamada lá à notícia. Você É pode que eu destacar, usei sei a lá. palavra errada mesmo. Você pode destacar, sei lá. Que nem essa pesquisa assim, Fernando Haddad está com 36, Tarcísio com 21. Então, sei lá, você pode dizer assim, você pode destacar que o Fernando Haddad está, sei lá, deixa eu fazer uma coisa mais sensacionalista aqui. Derrotado na eleição presidencial de 2018, Haddad lidera pesquisas no Coisa de São Paulo. Você pode fazer um título destacando que atual governador Rodrigo Garcia não iria para o segundo turno hoje. Candidato apoiado por Bolsonaro, que é o Tarcísio, vai a segundo turno, não sei o quê. E aí você pode ir fazendo os recortes, né? Ou você pode falar assim, brancos e nulos e não souberam, se somados, iriam para o segundo turno. Verdade, porque foram... Porque o Haddad está com 36 e o brancos e nulos 10 não souberam 12, dá 22. Está com mais do que o segundo colocado, que é o Tarcísio, que está com 21. Uhum. Então aí depende do recorte jornalístico que você vai dar e aí depende do posicionamento político da empresa. Depende se vai ser mais ou menos sensacionalista, mais ou menos, entre aspas, neutro. E, sei lá, se somar todos os outros candidatos, 1% para cada um, dá menos do que brancos e nulos. Então, enfim, dá pra gente extrair bastante coisa disso tudo, né? Uhum. Tanto é que, por exemplo, os debates que estão tendo pro governo de São Paulo nas grandes emissoras, estão indo 4 pessoas. Principais, se não me falha a memória. O Haddad... Tarcísio, Rodrigo Garcia e Eu acho que o Elvis também. o Elvis e o Poit. E o Poit. Pelo menos eu não vi outro debate com esse. Então, Quando eu fui dar uma pesquisada, que eu stalkeei todo mundo, como eu já falei, eu vi algumas entrevistas, alguns debates, onde, por exemplo, o debate onde tinha o Colombo, o Altino, foi um debate onde não tinham candidatos tão populares. Foi um debate dos candidatos menos populares mesmo. Então eu acho que... Não tem muito o que fazer com os candidatos que não estão aparecendo, né? A gente falou de todo mundo pra poder é muito deixar... candidato, né? Eu e acho se você que for foi ver, até tem uns candidatos aí pouco. que se conversar direitinho, junta todo mundo numa Verdade. galera só, né? É. Não muda muito pra alguns, assim. Mesmo em candidatos opostos, tipo assim, Rodrigo Garcia e Haddad, a gente achou coisas em comum. Lógico que tem coisas diferentes, mas também a gente achou coisas em comum. Então, essa é uma das críticas políticas brasileiras, de ter tantos partidos assim, tantos candidatos assim, porque não tem como você ter 10 visões super diferentes. E são bem parecidas algumas não, muitas propostas. São muito parecidas. Então, se daria pra... Enfim. Mas tá aí, a gente cumprindo aí nosso papel jornalístico / escolar. E democrático. De comentar aí com um pouco mais de piada, um pouco menos. Comentar aí as principais propostas dos nossos candidatos ao estado de São Paulo. Comentários finais? Não. A gente tá aqui há bastante tempo já, né? Quanto tempo de programa aí já? 1 hora e 15. Meu Deus do céu. Ninguém vai falou assistir. Se tem alguém ainda acompanhando, não esquece de o quê? Soltar o dedo no like, Sempre. porque a gente tá aqui também pra valorizar. Então. Valorizar não, viralizar. Viralizar. Vamos valorizar mais do que o álbum de foto. Ai, que errado, gente. Tudo bem, é só brincadeira, tá, gente? Se a gente não puder dar risada, não dá. Esperamos que Isso. nós tenhamos ajudado vocês a escolher o seu candidato a governador de São Paulo, olhando também pro que interessa pra gente, né? A gente pegou a educação porque é algo que está no nosso cotidiano, é algo que a gente usa e é algo que realmente importa nesse momento como alunos. Pros adultos aí, tipo o Heron, meio idosos quase. Não entendi. Você pode repetir, por favor? Não, desculpa, eu tô dando continuidade na minha fala. Mas aí tem muitas outras propostas, como a Yasmin deixou claro no começo, caso alguém se interesse ainda um pouco mais sobre, tem
o plano de governo no site do TSE, que é bem detalhado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, ficar bem detalhado. lendo, né, Aaron? Eu li, não tudo, mas assim, da parte de educação eu li tudo e dei uma bisoiada em outras coisas. Enfim, é isso, né? Seguir eles nas redes sociais, ver o que eles estão falando, também fazer a questão de ver as entrevistas, os debates, a propaganda eleitoral também, ver o TikTok, ali a nossa grande Ana Clara e Edu, estamos aqui com a Eduarda e Milena também. Olha a cara da Milena. O TikTok que ela tá pior do que o... Qual dos três? O advogado, do filme de terror. Coitados deles. Bom, enfim, gente, então é isso. Pesquisa, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, deixa o like, se inscreva no canal aqui do Incerto, se inscreva no canal do Colégio Certo também, onde esse conteúdo que a gente faz aqui também tá lá, as coberturas, o jornal também no nosso site da escola. Quer mandar um salve pra alguém, Yasmin? Não, eu não quero, Heron. Você quer? Vou mandar um salve pra Yasmin, então. Vou mandar um salve pro meu querido professor Heron. É isso, gente. Aqui... ninguém... enfim... Alguma coisa, Pedro? Um salve pros telespectadores que permaneceram. Que aguentaram, né? Tanta proposta, assim, pra nossa educação. Nem eu me aguento tanto, imagina os outros. É isso, gente. Pesquisa, vê as outras coisas. Ficou em dúvida. Vê a parte de cultura, de emprego, de saúde. E aí você vai ali filtrando. O que foi? Eu não ouvi. Tá tudo bem, então. Mais alguma coisa, Lília? Não, é isso. Compartilhar o podcast, porque o assunto é política, e quando o assunto é política, a gente acaba falando menos com os adultos. Inclusive, jornal tá aí pra falar de política daqui a pouco. Vai sair um jornal exclusivo sobre política. Sobre política, muito bom. E é muito importante a gente falar sobre políticas públicas com os adolescentes e trabalhar esse tema com os adultos também. Então é isso. Obrigada por ficarem até aqui. Tchau. Tchau! É isso.